princípio da multiplicação ou princípio fundamental da contagem. Nesta apresentação vou dar uma dica prática importante e atenção que talvez não seja tão fácil de aplicar como parece, ok? E por isso eu vou acompanhar esta dica prática com a resolução de 3 exercícios que vão do mais simples para o mais complexo, tornando esta dica realmente prática, ok? Porque eu vou mostrar na prática o que pretendo dizer com ela. Então, a dica é a seguinte: identifica as restrições prioritárias. Vamos já ver, através de 3 exemplos, o que é isto de restrição, o que são as restrições e o que são restrições prioritárias, ok? Bom, então, vou começar com o exemplo 1, como eu disse, é um pouco mais simples, mas pretende transmitir desde logo de forma clara esta dica que eu aqui tenho. Depois avançamos para o exemplo 2, um pouco mais complexo, e para aprofundar vou mostrar ainda um exemplo 3, ok? Bom, então, exemplo 1 é um exercício do teste intermédio de dezembro de 2009, que diz o seguinte: quantos números pares de 5 algarismos diferentes se podem escrever utilizando os algarismos do número 12.345? Bom, reparem, neste exercício, que como eu já disse é um exercício mais simples, já conseguimos identificar várias restrições. O que são então as restrições? As restrições são as condições que somos obrigados, portanto, a respeitar para contar aquilo que pretendemos. Os enunciados em problemas de contagens têm muitas restrições. Poderão ter uns mais, outros menos, mas teremos sempre restrições para trabalhar. Reparem, neste caso estamos a falar de números pares. Não é qualquer número, tem de ser um número par que eu quero contar. E depois, reparem, tem 5 algarismos. E esses 5 algarismos têm de ser todos diferentes. E também, reparem, não pode ser o algarismo 7. Nem o 8, nem o 9 não fazem parte deste nosso universo. Os algarismos terão de ser deste universo que aqui está. Terão de ser algarismos do número 12.345. Reparem na quantidade de restrições que num exercício simples nós já temos de respeitar. Bom, o que acontece é que se por vezes não resolvemos o problema garantindo na sequência exata, na sequência correta, estas restrições, podemos estar a resolver o exercício de forma errada. Portanto, as restrições prioritárias serão aquelas, e eu isto vou mostrar na prática, porque pode ser um pouco difícil de explicar, mas serão aquelas que não vão impedir outras restrições de serem, portanto, respeitadas, ok? Vamos então ver com este exemplo o que eu quero dizer. Eu vou então colocar aqui 5 etapas. Reparem que eu estou a falar em etapas para comparar com o que apresentei na aula do princípio da multiplicação, ou princípio fundamental da contagem. Temos aqui 5 etapas e eu vou tentar perceber quantas possibilidades tenho para cada etapa, para no final contar então quantos números é que existem nestas condições, ok? Reparem, cada uma destas etapas será pensada de acordo com o algarismo que ocupará essa posição. Nós temos aqui as unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar. Estou então aqui a imaginar números. E reparem, por exemplo, o que me vai garantir que o número é par será o algarismo das unidades, porque um número é par se o seu algarismo das unidades for par. Bom, então eu vou fazer o seguinte para perceberem em concreto o que eu quero dizer. Eu vou resolver este exercício de forma errada. De forma errada, estou a adiantar isso para tentarem desde logo perceber o que é que eu estou a fazer de errado, ok? Bom, então reparem, eu vou começar a pensar aqui para esta posição, ou seja, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, para as dezenas de milhares, vou tentar pensar quantas possibilidades é que eu tenho e vou, claro, tentar respeitar as minhas restrições. Os algarismos têm de sair deste universo, portanto só tenho 5 possibilidades, são todos diferentes e o número tem de ser par. Bom, mas reparem, se eu vou começar por aqui, o facto do número ser par, isso é dado aqui pelo algarismo das unidades, por isso não me vou preocupar já com isso. Vou começar então aqui por esta posição. Quantas possibilidades tenho? Bom, tenho 5 possibilidades. Porquê? Porque terá de ser um algarismo deste universo, e eu tenho aqui 5 possibilidades. Pode estar aqui o 1, pode estar aqui o 2, pode estar aqui o 3, pode estar aqui o 4, ou pode estar aqui o 5. Portanto, para esta posição eu não tenho qualquer outra restrição, a não ser que tem de ser um destes 5. Bom, e agora vou continuar, aliás, a minha contagem pelo princípio fundamental da contagem, ok? Estas multiplicações que eu aqui vou colocar já devem estar percebidas pela aula onde apresentei o princípio da multiplicação.
Bom, então reparem, para esta outra posição que eu aqui tenho, já só vou ter 4 possibilidades. E isto porquê? Porque tem de ser diferentes. Então, eu vou considerar que nesta posição já está um número colocado. Reparem que só fica aqui um número, ok? Eu tenho 5 possibilidades, mas só será ocupada por um algarismo, ok? Então, para esta posição, uma vez que tem que ser diferentes, já não pode estar o mesmo algarismo que foi colocado anteriormente. Por isso é que eu estou a colocar aqui já só 4 possibilidades. É uma das restantes, ok? Eu tenho este universo de 5, retiro um que já foi colocado, fico com 4. Bom, e para esta posição aqui, tenho 3 possibilidades, que não pode ser nem o que foi colocado aqui, nem o que foi colocado aqui. Bom, preenchendo as etapas que eu tenho, vou concluir que aqui tenho 2 possibilidades. Porquê? Porque depois de passar por estas etapas anteriores, já tenho aqui 3 algarismos colocados, então sobram 2, porque têm que ser diferentes dos que já foram colocados. Tenho 2 possibilidades para aqui. Bom, e por fim, aqui tenho uma possibilidade. Mas agora reparem, quando eu chego aqui ao fim, eu tenho ainda aqui uma restrição que tenho de pensar nela, eu devo garantir que este algarismo das unidades é par. Ora, ao começar a contagem desta forma, eu não posso garantir que vou ter aqui um algarismo par no final, porque aqui eu vou ficar com aquele que sobra, não é? E por isso eu agora não tenho maneira de conseguir garantir esta restrição de um número ser par. Isto acontece porque, reparem que eu quando disse aqui 5 possibilidades vezes 4, por exemplo, existe uma possibilidade que está incluída nesta contagem, será esta. Por exemplo, o número 24.135. Atenção que isto agora aqui é um número, ok? Um resultado possível, segundo a contagem que eu fiz aqui, pode ser esta, mas este número não é par. Reparem, termina em 5. Quando eu coloco aqui 5 possibilidades, pode estar aqui este 2. Ao colocar aqui 4 possibilidades, pode estar aqui o 4. E depois eu não tenho mais algarismos pares para aqui para a última posição. Por isso, eu aqui não comecei pela restrição prioritária que devia começar. Então, como é que resolvemos esse problema? Bom, vou resolver então aqui de forma correta, ok? De forma correta será então desta maneira. Eu identifico a minha restrição prioritária e por vezes pode ser por experiência. Eu posso pensar no problema como pensei há pouco e chego aqui e vejo que eu não consigo garantir esta restrição. Bom, então eu vou começar exatamente por esta, ok? Então vou pensar assim, bom, para o número ser par, aqui no algarismo das unidades só tenho 2 possibilidades, que é o 2 ou o 4. Então posso ter aqui o 2 ou posso ter aqui o 4. Só lá está 1, não é? Mas tenho estas 2 possibilidades. Então vou colocar aqui 2 possibilidades. E depois vou continuar a minha contagem, respeitando as restantes restrições, não é? Por exemplo, posso agora vir aqui para esta posição e pensar da seguinte forma. Bom, quantas possibilidades tenho agora para esta posição? Tenho só 4. Tenho 4 porquê? Porque já há um algarismo que está colocado ali, nas unidades. Por isso, aqui 5 menos 1 dá 4. E para aqui, para esta posição, já só tenho 3. Tenho 3 porquê? Porque há um algarismo que já está colocado aqui na anterior e outro que já está nas unidades. Portanto, 5 menos 2 dá 3. E para aqui já só tenho 2 possibilidades. E para esta que falta já só tenho uma possibilidade. Bom, e é isto que resolve de forma correta o nosso problema. Reparem que devemos então começar pelas restrições prioritárias. Eu estou aqui a chamar prioritárias porque são aquelas que não impedem que outras se realizem, como neste caso. O facto de eu começar por esta restrição, que era o que devia fazer, é o que eu fiz agora de forma correta, não impede que as outras também se verifiquem, ok? Já agora colocamos aqui o resultado, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48, ok? Bom, e então vamos passar a um segundo exemplo para ficar ainda mais claro, ok? E o segundo exemplo diz o seguinte, é de um exercício do teste intermédio de dezembro de 2005. Seja C o conjunto de todos os números naturais com 3 algarismos, ou seja, de todos os números naturais de 100 até 999. Temos agora 2 alíneas. Nas 2 alíneas dá para aplicar esta dica, ok? Bom, vamos então a 1.1. Quantos elementos do conjunto C são múltiplos de 5? Reparem, ao ler esta pergunta, nós já estamos aqui a identificar
pelo menos duas restrições, mas há uma terceira que está escondida, ok? Que eu vou já dizer qual é. Mas reparem, estamos com números naturais com 3 algarismos. É já uma restrição. E depois, aqui para a linha 1.1, tem de ser múltiplos de 5. Bom, então eu vou pensar também aqui nas minhas 3 etapas, que cada uma delas consiste em pensar num dos algarismos, unidade, dezena, centena, ok? E eu vou pensar nas restrições. Reparem, nesta linha é uma linha também fácil, porque, embora tenha aqui um pormenor que eu vou já falar que pode não ser muito fácil, mas em termos de restrições prioritárias não é muito problemático. Ou seja, começar por uma ou por outra vai dar ao mesmo. Reparem, há uma restrição então que está aqui escondida que eu vou dizer qual é agora. O nosso universo de algarismos que podemos trabalhar para estas posições, qual é neste exercício? Bom, o universo é este, pode ser o algarismo 0, pode vir aqui para alguma destas posições. Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Reparem que nós temos 10 possibilidades. O nosso universo é composto por 10 elementos. São estes 10 algarismos. Reparem que começa no 0 e vai até ao 9. Então, reparem no seguinte. Uma vez que queremos garantir que o número tem 3 algarismos, ou seja, são os números de 100 a 999, não podemos ter o 0 aqui nas centenas. Porque, reparem, se eu colocar aqui o 0, e agora vou colocar outros 2 quaisquer elementos, por exemplo, o 2 e o 3, este número não tem 3 algarismos. Reparem na leitura deste número. Que número é que eu aqui tenho? Tenho aqui o número 23. Ora, o número 23 tem 3 algarismos? Não, tem 2. Bom, quando nós estamos a falar de números com 3 algarismos, não podemos considerar o 0 aqui nas centenas, ok? Porque senão isto faz com que o número não tenha 3 algarismos e tenha só 2 algarismos. Por isso, esta é a tal restrição que estava aqui um pouco escondida, ok? Que eu agora estou a alertar para ela. Portanto, aqui não pode estar o 0 aqui, ok? Bom, e então, tendo em conta também esta restrição, e como eu estava a dizer há pouco, neste exercício, se eu começar, por exemplo, por esta restrição de ser múltiplo de 5, vou começar por aqui, para já. Então, para ser múltiplo de 5, o que é que deve acontecer? O algarismo das unidades tem que ser o 0 ou o 5, ok? Reparem, basta pensarem na tabuada do 5, qualquer múltiplo de 5 termina em 0 ou em 5, certo? E por isso temos duas possibilidades ali para as unidades. E, portanto, até aqui, fácil de cumprir esta restrição, não é? Tenho aqui duas possibilidades. E agora vou pensar nas restantes. Vou agora aqui a esta restrição que eu falei há pouco do 0. Bom, reparem, aqui não pode estar o 0. Então, do meu universo, de todos estes 10 algarismos que eu aqui tenho, não pode estar o 0, fico com 9. E reparem, tenho 9 possibilidades aqui. Eu não vou escrevê-las aqui todas, ok? Portanto, poderia ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Não vou escrevê-las todas. Tenho 9 possibilidades. Inclusivamente, pode ser o algarismo que já foi colocado ali, ok? Porque reparem, nesta questão não diz aqui que tem de ser diferentes os algarismos. Até está aqui um exemplo, o 999. É um número, bom, não termina em 0 nem em 5, ok? Mas tem algarismos repetidos, ok? Portanto, aqui não diz que tem que ser diferentes. Portanto, o algarismo que foi ali colocado, neste caso não pode ser o 0, mas o 5, supondo que ali está o 5 nas unidades, pode estar também aqui, ok? Por isso, aqui só não pode estar o 0. Bom, então tenho 9 possibilidades, ok? Bom, e agora vou pensar quantas possibilidades é que eu tenho para esta posição. E aqui vejo, não tenho qualquer restrição para esta posição. Pode ser o 0, por exemplo, pode ser qualquer um dos algarismos que já foi colocado, porque os algarismos podem se repetir, e por isso tenho aqui 10 possibilidades, que é qualquer um destes 10 pode ocupar esta posição, ok? E reparem, temos a resposta então ao problema. 9 vezes 10, 90, vezes 2, 180 é a resposta final, ok? E o que eu estava a dizer há pouco é o seguinte: neste exercício, se eu começasse por esta restrição, aqui do 0, ou seja, por estas 9 possibilidades, não teria problema. Isto porque os algarismos podem repetir-se. Portanto, poderia começar por esta e depois ir para esta. Neste exercício não ia haver problema, mas em outros isso pode acontecer, como no exemplo 1 e como aqui na 1.2 que eu vou mostrar já de seguida, ok? Portanto, este fica então resolvido.
Vamos agora a 1.2. Quantos elementos do conjunto C têm os algarismos todos diferentes? Bem, reparem, estamos noutra pergunta agora. Já não interessa o facto de ser múltiplo de 5, ok? Estamos neste enunciado, é verdade, ou seja, temos de garantir que são números naturais com 3 algarismos. O nosso universo continua a ser este, mas agora não tem de ser múltiplo de 5. Isso era para 1.1. Agora tem de ser todos diferentes. Todos diferentes. Então reparem, eu aqui vou fazer como no exemplo 1. Vou cometer aqui um erro de contagem. Ou seja, o que eu vou fazer agora está errado, ok? Para perceberem a importância desta dica, identificar as restrições prioritárias. Imaginem que eu começava então a contar esta situação da seguinte forma. Bom, eu devo garantir que os algarismos são todos diferentes, ok? E vou começar então aqui pelo das unidades. Eu tenho então 10 possibilidades. Pode ser qualquer um destes 10. Tenho aqui 10 possibilidades. E depois ia pensar da seguinte forma. Tem de ser todos diferentes, ok? Então, aqui para as dezenas, já só tenho 9 possibilidades. Porquê? Porque não pode ser igual ao que eu tinha aqui nas unidades. Nas unidades já está colocado um destes, ok? Tenho 10 possibilidades, mas só lá fica um, não é? Está lá um. No das dezenas, tem de ser um que seja diferente daquele, para verificar esta restrição. E por isso não pode ser igual, logo tenho 9 possibilidades. Bom, e chegando aqui às centenas, reparem o que é que acontece. Quantas possibilidades é que eu tenho agora para aqui? Não consigo dizer. Não consigo. Porquê? Reparem, se por acaso já tivesse aqui o 0, imaginem que aqui estava o 0 e que aqui estava o 1. Bom, então quantas possibilidades tinha aqui para as centenas? Já não podia ser igual nem ao 1 nem ao 0. Então tinha 8 possibilidades. Tinha aqui 8 possibilidades. Mas agora reparem, no caso de não ter ali o 0, se eu não tivesse aqui o 0 e tivesse ali um outro algarismo, por exemplo, o 3. Quantas possibilidades é que eu tinha aqui para as centenas? Já não podia ser o 1, também não podia ser o 3 e também não podia ser o 0. Não podia ser o 0 pela situação que eu falei há pouco. Para ter 3 algarismos, o 0 não pode estar aqui nas centenas, porque senão o número teria só 2 algarismos. Por isso já só tinha 7. 7 ou 8? O que é que eu vou então escrever aqui? Lá está, estamos numa situação onde eu não comecei pela restrição prioritária. Okay? É isto que eu quero dizer, ter alguma atenção em iniciar a resolução do exercício pela restrição prioritária. Então, neste caso, qual seria a restrição prioritária? É esta aqui do 0. Porque, reparem, eu se começar por esta do 0, não vou ter problemas com as outras. E neste caso, eu comecei aqui pelas unidades e depois aqui no final tenho um problema. Ou seja, se o 0 estiver por aqui, tinha 8 possibilidades. Se o 0 não estiver por aqui, tenho 7 possibilidades. Não é que não se possa resolver o exercício assim, mas é mais complexo. Portanto, se eu identificar logo aqui quais são as minhas restrições prioritárias, fica mais simples. Reparem, vou começar então por aqui. Tenho 9 possibilidades para aqui. Tenho 9 possibilidades, precisamente porque não pode estar cá o 0. Ok? Pode estar qualquer um dos outros, menos o 0. E agora vou pensar, para esta posição, quantas possibilidades tenho? Bom, o algarismo que vem para aqui pode ser qualquer um destes, exceto o que já foi colocado aqui, na etapa anterior. Se houve um que já foi colocado na etapa anterior, e como eu quero que sejam todos diferentes, eu aqui vou ter que excluir destes 10, vou ter de excluir apenas o que já foi colocado. Mas reparem, agora já pode estar aqui o 0. Portanto, eu vou ter aqui 9 possibilidades na mesma. Atenção que, à partida, poderiam estar a pensar que aqui seria 8. Não, não é 8, é 9. É 9 porquê? Reparem, o algarismo que vem para aqui pode ser qualquer um destes, incluindo o 0, que aqui já pode estar 0. Pode ser qualquer um destes, exceto o que foi colocado aqui. Bom, então se eu aqui tenho 10, pode ser qualquer um destes, exceto um que foi aqui colocado, fica com 9, ok? Bom, e agora, aqui para esta posição, reparem que vamos ter, neste caso, tem que ser diferente, ok? O algarismo que vem para aqui pode ser qualquer um destes 10, exceto os 2 que já foram colocados nas etapas anteriores. Por isso, aqui temos 8 possibilidades, ok? Portanto, volto a repetir, só mais uma vez, tenho 8 possibilidades para aqui, porque pode ser qualquer um destes 10, excepto os que já foram colocados, portanto, nas etapas anteriores, ok? E aqui temos então 648.
Bom, vamos avançar aqui para o exemplo 3, que é um exercício do teste intermédio de dezembro de 2006, que diz o seguinte: 2 rapazes e 3 raparigas vão fazer um passeio num automóvel com 5 lugares, 2 à frente e 3 atrás. Sabe-se que apenas os rapazes podem conduzir. A Inês, namorada do Paulo, tem de ficar ao lado dele. Reparem, temos notoriamente aqui duas restrições nestes dois pontos, não é? Apenas os rapazes podem conduzir, a Inês, namorada do Paulo, tem de ficar ao lado dele. Depois temos 2 rapazes e 3 raparigas. Bom, mas estas serão as restrições a pensar com mais cuidado, não é? Bom, de acordo com estas restrições, de quantos modos distintos podem ficar dispostos os 5 jovens no automóvel? Bom, eu vou fazer um rascunho, vou representar aqui os lugares do meu automóvel. Tenho aqui 2 lugares à frente e 2 atrás. Tenho aqui o condutor, ok? Estou a imaginar que o automóvel se está a deslocar neste sentido. 2 lugares à frente e 3 atrás, ok? E vou começar a pensar quantas possibilidades, reparem, estas são as etapas para eu aplicar o princípio fundamental da contagem, ok? Então eu vou começar a pensar quantas possibilidades tenho aqui para o condutor, respeitando as restrições. Reparem, eu tenho aqui apenas os rapazes podem conduzir, então tenho 2 possibilidades para aqui. Apenas os rapazes podem conduzir, são só 2 rapazes, ok? E vou continuar a pensar o problema. Depois desta etapa estar cumprida, vou à segunda etapa, que é o lugar ao lado do condutor. E tenho aqui também uma restrição. A Inês, namorada do Paulo, tem de ficar ao lado dele. Bom, então quantas possibilidades é que eu tenho aqui para o lugar ao lado do condutor? Reparem agora nisto que é importante. Se o condutor for o Paulo, então só tenho uma possibilidade, que tem que ser a namorada dele. Está aqui essa restrição, não é? Bom, mas o condutor não tem de ser o Paulo. Pode ser o colega do Paulo, pode não ser o Paulo. Então, se não for o Paulo, eu já não tenho uma possibilidade aqui para este lugar ao lado do condutor. Reparem, se não for o Paulo, tanto a Inês como o Paulo não podem estar aqui, porque eles têm de ficar juntos, e para ficarem juntos têm de estar atrás. E por isso, tanto a Inês como o Paulo não podem estar neste lugar. Então só sobram 2 possibilidades, que são as restantes. Portanto, não pode estar a Inês, não pode estar o Paulo, nem pode estar o outro condutor que está a conduzir. Sobram 2 possibilidades. Bom, mas isto gera aqui um problema. Se for o Paulo, tenho uma possibilidade. Se não for o Paulo, tenho 2 possibilidades. Então que número é que eu coloco aqui? Não consigo dar seguimento à resolução do problema por este processo, não é? Ou tenho de definir bem as coisas. Eu não sei, portanto, por esta estratégia, não sei quantas possibilidades é que tenho para aqui. Depende do que da pessoa que está a conduzir. Bom, a questão é esta. Em alguns problemas, nós não vamos conseguir resolver apenas com um bloco de multiplicações, digamos assim. Vamos ter de fazer também adições. E é isso que está em causa aqui neste exercício. Bom, neste exercício, fosse qual fosse a restrição prioritária que considerassem, neste caso, esta do condutor será a restrição prioritária, mas mesmo assim temos problemas. Ou seja, não tenho seguimento a dar a esta contagem desta forma. E então, como é que vamos resolver este problema? Bom, fica aqui o encaminhamento para a próxima dica, que é onde eu vou esclarecer como resolver este tipo de problemas, ok? Vamos ter de fazer aqui algo que não fizemos até agora. Também estamos apenas ainda a começar, ok? Mas vamos então aplicar aqui uma outra técnica que será apresentada na próxima dica, que está em anexo a esta aula, ok? Bom, então, não esquecer, para já o importante é ficarem com esta ideia. Identifica as restrições prioritárias. Isso já é uma boa ajuda e já resolve muitos exercícios e poderá ajudar a resolver até outros mais complexos. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.